Hoje eu vou analisar um outro criativo do nicho de emagrecimento e dessa vez numa oferta brasileira. Essa oferta ela já está aqui no meu swipe file pessoal. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. É a oferta do Monjaro caseiro. Vamos lá. Tá aqui. Então é essa oferta aqui que a gente vai analisar hoje, né? Melhor, a oferta não, né? A gente vai analisar apenas o criativo. E o criativo que a gente vai analisar é esse aqui, ó. Especialista revela fato preocupante sobre cirurgia da Jojo Todinho. Essa também vai ser uma análise minuciosa, né? Como eu já expliquei no vídeo anterior, eu trabalho com dois tipos de análise, né? A análise minuciosa e a análise em bloco. Essa aqui é uma análise minuciosa, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela porque eu já separei o... Já separei aqui, aí. Já separei aqui o criativo e o documento também para mostrar para vocês, né? Então deixa eu só colocar aqui na tela. Pronto. Eu vou dar play aqui, então a gente vai seguir no mesmo esquema de sempre, né? Vamos assistir o criativo primeiro e aí depois a gente vê a análise, tá bom? Vamos lá. Especialista revela fato preocupante sobre cirurgia da Jojo Todinho. Eu sinto muita pena da Jojo Todinho. Sabe por que digo isso? Depois de uma bariátrica, o corpo não é mais o mesmo, porque ele não absorve mais a vitamina B12 e a falta de B12 causa até depressão. A pessoa nunca mais volta a ter o mesmo metabolismo, para de absorver os nutrientes e pior, pode até ficar ainda mais inchada se voltar a comer como antes. O mais triste é saber que ela não precisava ter feito isso, que tudo o que ela precisava era do Monjaro caseiro, que já tá bombando na internet. Manjaro? Então ela só precisava de uma daquelas canetinhas, é isso? Não, na verdade é uma receita caseira e natural que você faz e ela seca tudo durante o dia, porque ela vai tratar a causa real do excesso de gordura. Que é o metabolismo lento, né? Não, isso é outro mito. Veja só. Agora, nesse último ano, a ciência provou que o sobrepeso não está ligado apenas ao metabolismo, à sua genética ou à sua idade. O excesso de gordura é outro problema que começa com a falta de dois hormônios queimadores de gordura, um problema que está afetando milhões de pessoas pelo Brasil, fazendo com que os números de pessoas inchadas e insatisfeitas com o próprio corpo fiquem cada vez maiores. Mas calma, que eu não só trouxe notícia ruim não, também tem a notícia boa. Depois de muitos testes, um grande pesquisador e especialista em emagrecimento descobriu como lidar com esse problema de uma vez por todas, usando só essa receitinha do Monjaro caseiro. Inclusive, ela é chamada assim porque tem a mesma ação da canetinha que imita a ação dos hormônios queimadores de gordura, mas sem nada de efeitos colaterais. E infinitamente mais barato. É uma maravilha para quem quer ficar seca de verdade, com a cintura fina e mais bonita ainda este ano. E é simples demais, viu? Leva menos de 2 minutos e qualquer pessoa pode fazer do conforto da sua casa. Não precisa de nutricionista, não precisa mudar sua alimentação. É só fazer essa receitinha todo dia e esperar que logo logo vai estar entrando de novo naquelas roupas que estavam sendo esquecidas no guarda-roupa. O nosso tempo aqui tá acabando, doutor. Dá pra explicar rapidinho como é que o pessoal de casa pode fazer essa receita? Infelizmente não. Eu tenho que explicar direitinho para não correr o risco delas fazerem errado e se frustrarem por não terem o resultado esperado. Mas semana passada eu dei uma entrevista inédita pro programa Você Mais Magra. E lá eu expliquei todo o passo a passo certinho de como fazer essa receita. Vou pedir pro pessoal colocar o link dessa entrevista aqui embaixo. Eu acho que ela ainda está disponível. Então é só tocar no botão abaixo. E é sério, assista a entrevista inteira, se ela ainda estiver disponível, e comece a fazer essa receita ainda hoje para destravar o seu metabolismo e transformar ele em um incinerador de gordura. Eu te prometo que você vai eliminar toda a gordurinha indesejada da barriga, culote, das pernas, braços, papada, do rosto, onde quiser, e sem fazer sacrifícios, nem correr risco nenhum, viu? Nem mesmo o do efeito sanfona. Então toca no botão e te vejo lá. E o criativo segue, né? Naquela estratégia de burlar, né, o sistema do meta para não tomar bloqueio. Agora a análise desse criativo, né? A gente vê que esse é um criativo um pouco maior, é um criativo com 201 segundos, né? Achei até alguns criativos maiores do que esse ainda, então dentro do nicho de emagrecimento, inclusive, isso é um padrão que se nota, né? O nicho de emagrecimento e o nicho de ED, por exemplo, eles são nichos que, falando de copy, né, falando de estrutura persuasiva, eles são muito parecidos, né? O que funciona em ED funciona também
em emagrecimento. Agora, a questão é que no nicho de emagrecimento, o creativo ele tende a ser mais longo e no nicho de ED o creativo ele tende a ser mais curto, tá bom? Mas, enfim, começando aqui agora a análise da estrutura persuasiva, né? Duração média 201 segundos, né? Isso aqui dá 3 minutos e 21 segundos. Texto do criativo de um lado, elemento persuasivo do outro. O especialista revela fato preocupante sobre a cirurgia da Jojo Todinho. Aqui, autoridade do especialista, né? Mais uma curiosidade. Qual que é esse fato preocupante exatamente? Mais superestrutura, né? Superestrutura é quando tu pega... tu fala de uma celebridade. Basicamente é isso, tá? Eu sinto muita pena da Jojo Todinho. Sabe por que digo isso? Conexão emocional, né? Putz, eu sinto muita pena dela. Mais curiosidade, né? Por que será que ele está dizendo isso? Depois de uma bariátrica, o corpo não é mais o mesmo. Deixa eu só ocultar uma barra que tem aqui. Depois de uma bariátrica, o corpo não é mais o mesmo porque ele não absorve mais a vitamina B12, que é um problema oculto, ou seja, é um problema que a pessoa nem se dava conta, ela não sabia que esse problema existia, né? Mas uma consequência invisível, né? Que é basicamente a mesma coisa, entendeu? O problema oculto é um problema que a pessoa tem que está escondido. A consequência é o que aquele problema causa aqui, entendeu? Basicamente a consequência aqui é ele não absorve mais a vitamina B12, entendeu? E a falta de B12 causa até depressão, introdução ao problema. A pessoa nunca mais volta a ter... assim, vamos lá. Aqui a gente está introduzindo um problema. Então, primeiro a gente colocou um problema oculto, oculta porque a pessoa não sabe, né? Não conhecia, ela não tinha consciência disso, né? Mais uma consequência invisível, né? Porque ela não enxerga aquela consequência, ela ainda não tem consciência, então não tem como ela enxergar aquela consequência, tá? E aí depois a gente começa a aprofundar no problema, né? No problema de fato. Então primeiro a gente falou desse problema oculto, aí a gente começou a introduzir este problema de um modo mais estruturado e depois a gente aprofunda um pouco mais, né? Então tá aqui, ó. A falta de B12 causa até depressão, introdução ao problema. Depois a gente vai aprofundar no problema aqui, ó. A pessoa nunca mais volta a ter o mesmo metabolismo. Para de absorver os nutrientes e pior, pode até ficar ainda mais inchada se voltar a comer como antes. Então aqui a gente aprofunda no problema e puxa mais alguns outros problemas junto também, tá? A gente cita vários problemas aqui. O mais triste é saber que ela não precisava ter feito isso, uma puxada emocional, né? Do tipo, cara, ela fez isso e assim, o pior é que ela não precisava. Ela podia muito bem ter feito de outra maneira, entendeu? Se ela tivesse feito diferente, se ela conhecesse a minha solução antes, entende? Então, essa puxada emocional, assim, sabe? Que tudo que ela precisava, ó, continuando, né? Então, que tudo que ela precisava era do Mondiaro caseiro, que já tá bombando na internet. Aqui é a solução, né? A solução, no caso, o mecanismo único, ele é apresentado como solução, né? Mais uma prova social. A prova social aqui é a prova da viralização, né? Se está viralizando, então quer dizer que foi aprovado por muita gente. Isso é o que está no pensamento da maioria das pessoas. Próximo bloco. Aí aqui a apresentadora pergunta, né? Em formato de entrevista esse criativo. Aí aqui a apresentadora pergunta para ele: Mondiaro, então ela só precisava de uma daquelas canetinhas, é isso? Aqui no caso é uma antecipação de objeção, né? Isso é algo que pode passar pela cabeça do lead. Então a gente está antecipando essa objeção para poder quebrar depois. Então aqui a gente já quebra. Não, na verdade é uma receita caseira e natural que você faz e ela seca tudo durante o dia. Seca tudo durante o dia ficou estranho, né? Mas enfim, é assim que estava lá. Quebra de objeção, né? Então aqui a gente antecipou e aqui a gente quebrou essa objeção. Mais uma promessa de facilidade, né? É uma receita, você vai fazer essa receita lá na tua casa e ela vai secar a tua barriga, né? Uma promessa de facilidade. Aqui um reason why, né? Porque ela vai tratar a causa real do excesso de gordura, né? Aí a apresentadora pergunta de novo, que é o metabolismo lento, né? Ou seja, ela vai tratar a causa real do excesso de gordura. A causa do excesso de gordura é o metabolismo lento, certo? É isso que ela perguntou aqui. Aqui novamente, uma antecipação de objeção para depois a gente poder quebrar aqui embaixo. Ó. Não, isso é outro mito. Aí ele continua. E veja só, agora nesse último ano, a ciência provou que o sobrepeso não está ligado apenas ao metabolismo, à sua genética ou à sua idade.
Isso aqui é uma prova científica, né? Tá falando aqui de ciência, mais remoção de crenças, né? Então, a pessoa ela tem essas crenças, né? De que o sobrepeso ele tá ligado ao metabolismo, ou à genética, ou à idade, ela tem todas essas crenças, né? Mas aqui a gente remove essas crenças e removemos a crença como? Através de uma prova científica, né? Citando a ciência. Depois a gente começa, ó. O excesso de gordura é outro problema que começa com a falta de 2 hormônios queimadores de gordura. Então, aqui, primeiro a gente removeu as crenças da cabeça da pessoa, né? Abrimos aqui a cabeça da pessoa, removemos as crenças que ali estavam e pegamos as crenças que a gente precisa que ela acredite e colocamos no lugar, entendeu? Então, é isso. Então, aqui a gente inseriu novas crenças. Então, além da inserção de novas crenças, ou de um novo inimigo, né? Enfim, a gente também simplificou a causa raiz, tá? Que aqui, ó, a causa raiz, no caso, é assim, ó, o excesso de gordura é outro problema que começa com a falta de 2 hormônios queimadores de gordura, ou seja, a falta desses 2 hormônios, essa é a causa raiz do excesso de gordura, do excesso de peso, entendeu? É por isso que tu não consegue queimar gordura, por isso que tu engorda, né? E aí, aqui, não foi explicada a causa raiz certinho, né? Foi uma simplificação, então é isso que é simplificação de causa raiz, tá? Continuando, né? Um problema que está afetando milhões de pessoas pelo Brasil, fazendo com que os números de pessoas inchadas e insatisfeitas com o próprio corpo fiquem cada vez maiores. Aqui é uma validação social, nada mais é do que uma prova social também, mais amplificação da dor, tá? Então aqui a gente está amplificando a dor da pessoa também. Basicamente, né, o que é especificamente essa validação social? Ela é um tipo de prova social, tá? É uma prova que, na verdade, aqui a gente está validando o sentimento dessa pessoa, né? Então, sei lá, ela sente, aqui ó, o número de pessoas inchadas, aqui ó, essa pessoa está se sentindo insatisfeita, é isso, ó. Então, essa pessoa ela está se sentindo insatisfeita, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai validar este sentimento. De fato, você tem que estar se sentindo insatisfeita mesmo, né? Por quê? Porque, cara, tem milhões de outras... Esse problema está afetando outras milhões de pessoas, né? Então, além de você, tem milhões de pessoas insatisfeitas com o próprio corpo. Então, a gente valida que o que ela está sentindo é isso mesmo que ela tinha que estar sentindo, né? Ela está normal, é isso mesmo, entendeu? Aí depois, claro, a gente vai vir com a solução, entendeu? E a forma de validação aqui é uma validação social, por quê? Porque o argumento que nós utilizamos aqui é um argumento de que outras pessoas, outras milhões de pessoas também estão se sentindo dessa forma, tá? Mais ou menos por aí. Então, aqui a gente tem uma validação social mais amplificação da dor. Mas calma, que eu não só trouxe notícia ruim, não. Também tem a notícia boa. Aqui é um respiro emocional mais a criação de expectativa, né? Então, lembra que eu falei aqui que aqui a gente validou, a gente falou para a pessoa assim, olha, de fato, você está se sentindo mal e você tem que estar se sentindo mal mesmo, você tem motivo para isso, entendeu? Só que se a gente jogar muita culpa ali nas costas do lead, ele vai embora, né? Ele vai espanar, ele não vai ficar. Então aqui a gente, esse respiro emocional é isso, é meio que você tirar a culpa das costas do lead, entendeu? É mais ou menos parecido com isso. Mais criação de expectativa, né? Criação de expectativa, acho que eu não preciso explicar o que é, né? Depois de muitos testes, um grande pesquisador e especialista em emagrecimento descobriu como lidar com esse problema de uma vez por todas. Autoridade, né? Autoridade da onde? Do especialista. Mas um final feliz possível. Então aqui a gente começa a pintar um final feliz, né? Não chega a ser um future pacing, né? O future pacing é você fazer a pessoa imaginar como que seria a vida dela se ela atingisse o objetivo, né? Imagine como vai ser a sua vida quando você conseguir perder 17 quilos. Imagine que maravilha você conseguir passar nos lugares e saber que os olhares das pessoas para você não são de desaprovação, não são de risinhos, não é porque elas estão fazendo piadas maldosas, é porque na verdade elas estão te achando muito bonita, né? Então é isso, future pacing é isso, tá? Agora, esse final feliz possível porque não é bem um future pacing, né? A gente só tá falando para ela que existe essa possibilidade, entendeu? Basicamente isso. Continuando, então, usando só essa receitinha do Monjaro caseiro, mecanismo único mais
simplicidade, né? O mecanismo único é o mão de arco caseiro, e a simplicidade que é uma receitinha, né? Algo simplesinho, pequenininho, facinho, entendeu? Inclusive, ela é chamada assim porque tem a mesma ação da canetinha que imita a ação dos hormônios queimadores de gordura, mas sem nada de efeitos colaterais. Então é a comparação vencedora, que a gente está meio que invalidando as outras soluções, entendeu? A gente está comparando e mostrando que a nossa solução é uma solução vencedora. A gente comparou, por isso que eu chamo de comparação vencedora. É infinitamente mais barato. Ancoragem de valor, né? Tem vários tipos de ancoragem de valor também. Essa ancoragem aqui é a ancoragem de custo-benefício. É uma maravilha para quem quer ficar seca de verdade, com a cintura fina e mais bonita ainda neste ano. Benefício imagético, né? Então é um benefício que a forma de você falar, meio que tu cria uma imagem. A pessoa consegue imaginar aquilo ali, sabe? Tu cria uma imagem na cabeça da pessoa. E é simples demais, viu? Leva menos de 2 minutos e qualquer pessoa pode fazer do conforto da sua casa. Promessa de facilidade mais universalidade, né? Então, promessa de facilidade não preciso explicar, só estou falando para ela que é muito fácil. E universalidade basicamente é aquela ideia de qualquer um, né? De qualquer um consegue, né? Putz, se 99% das pessoas conseguem, é porque, cara, qualquer um consegue, né? Eu não estou dentro desse 1% que não consegue. Pelo menos, como que eu não consigo? Entende? É isso que você causa na cabeça da pessoa, tá? Não precisa de nutricionista, não precisa mudar a sua alimentação, são quebras de objeções. É só fazer essa receitinha todo dia e esperar que logo, logo vai estar entrando de novo naquelas roupas que estavam sendo esquecidas no guarda-roupas. Mais uma vez, é um benefício imagético, um benefício que, do modo como tu coloca ele, a pessoa consegue criar uma imagem na cabeça dela, tá? Aí a apresentadora pergunta, né? Doutor, o nosso tempo aqui está acabando. Dá para explicar rapidinho como é que o pessoal de casa pode fazer essa receita? Aqui é uma urgência, né? E aí ele responde, infelizmente não. Eu tenho que explicar direitinho. Preciso explicar direitinho para não correr o risco delas fazerem errado e se frustrarem por não terem o resultado esperado. Aqui é uma prova reversa mais demonstração empática, né? Não é bem uma prova reversa, na verdade, né? Isso aqui seria mais parecido com uma inversão de polaridade, mas não é bem isso, né? Polaridade. É algo parecido com uma inversão de polaridade, né? Então, eu expliquei no vídeo anterior, onde eu analisei um funil de quiz, ou foi no vídeo do outro criativo? Não, foi no vídeo que eu analisei um outro criativo. Enfim, no canal vai tá em ordem aqui. Mas enfim, então a inversão de polaridade, só para deixar bem claro, ela é basicamente quando tu se coloca no... Tu tira a pressão das suas costas e coloca a pressão nas costas do cliente. Entendeu? Então é tipo assim, o cliente te fala, mas eu não sei se eu devo comprar de você. Né? E tu fala, não, na verdade eu não sei se você deve ser minha cliente, porque eu ainda preciso analisar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Então faz o seguinte, me passa essas informações aqui, porque daí eu vou ver se faz sentido, se de fato eu consigo te ajudar com isso aqui ou não. Então isso é uma inversão de polaridade, tá? Aqui é mais ou menos isso aí, tá? Então a gente tem aqui mais ou menos uma inversão de polaridade, né? Mais uma demonstração empática, né? Demonstração empática, o nome já disse, tá demonstrando empatia pelas pessoas, né? Tu não quer que elas se frustrem por não terem o resultado esperado. Mas semana passada eu dei uma entrevista inédita para o programa Você Mais Magra, credibilidade advinda da mídia. E lá eu expliquei todo o passo a passo certinho de como fazer essa receita, promessa velada. Aqui é uma promessa meio escondida, tá? Tipo assim, não é uma... Você não tá falando assim pra pessoa, olha, eu vou te entregar o passo a passo de como fazer essa receita. Isso é uma promessa mais direta. Promessa velada lá eu expliquei todo o passo a passo certinho de como fazer essa receita. Ou seja, você deixa meio que implícito de que ela vai poder ter esse acesso. Entendeu? É uma promessa um pouco mais indireta. Vou pedir pro pessoal colocar o link dessa entrevista aqui embaixo. Eu acho que ela ainda está disponível, então é só tocar no botão abaixo, CTA indireta. E é sério, assista a entrevista inteira se ela ainda estiver disponível e comece a fazer essa receita ainda hoje. Isso aqui é uma urgência, né? Vai logo, assiste logo, porque
Pode ser que ela nem esteja disponível mais, dá uma olhada lá. Começa a fazer essa receita ainda hoje para destravar seu metabolismo e transformar ele em um incinerador de gordura, que tem uma palavra visceral, uma palavra forte, incinerador de gordura. Eu só não sei se as pessoas, se o público brasileiro vai saber o que é um incinerador, né? Sei lá. Bom, mas enfim, aí não vem ao caso. O que é esse bloquinho aqui, então? É benefício mais promessa, né? O benefício de destravar o seu metabolismo e a promessa de transformá-lo em um incinerador de gordura. Eu te prometo que você vai eliminar toda a gordurinha indesejada da barriga, culote, pernas, braços, blá, 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 né? Onde quiser. Aqui eu copiei um pouco a mais aqui, só até aqui. Então eu te prometo que você vai eliminar a gordurinha aí de onde você quiser. Isso é uma promessa específica, né? Tu tá falando de áreas específicas do corpo dela onde você sabe que tem gordurinha e que ela quer eliminar, tá? E sem fazer sacrifícios, promessa de facilidade. Nem correr risco nenhum, viu? Segurança, você não vai correr risco, isso aqui não é um golpe. Nem mesmo o risco do efeito sanfona, uma dor conhecida. A pessoa sabe que, quem já fez dieta, né, sabe que muitas vezes acontece isso. Você faz a dieta, dá tudo certo, não sei o que, aí depois tem o efeito sanfona, emagrece, engorda, enfim. Então isso é uma dor muito conhecida. Então toca no botão e te vejo lá, CTA direto. Beleza? Bom, é isso. Essa é a análise que eu queria mostrar para você. Deixa eu voltar aqui para o meu rosto só. Pronto. Então, essa é a análise que eu queria te mostrar. Se você conhece alguém que trabalha com marketing, especialmente se você conhece algum copywriter, acho que isso pode ajudar muito, né, ele assistir essa análise. Então, manda essa análise para essa pessoa e me segue no Instagram também. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Valeu!